saudade, impunidade, lembranças e muitos questionamentos. Não pode ser verdade isso! Perguntas essas que ainda estampam capas de jornais e noticiários. Perguntas que não só a família, como a sociedade, clamam por respostas. Respostas que permanecem ocultas em um cenário de mistério, marcado por opiniões de um jornalista, que em tempo de liberdade de expressão não se vê livre para expor suas opiniões. A morte do jornalista foi sentida por todos os profissionais de imprensa. Quem trabalhava com Valério sente saudades do radialista. A gente se conhecia há muito tempo, bem antes daqui. Aqui ele trabalhou mais de 3 anos, e eu também estou aqui há um pouco mais de 3 anos, mas a gente já se conhecia de outros veículos, de outras jornadas, né? E o Valério era um cara legal, a gente se encontrava sempre no corredor, conversava, depois via ele fazendo os comentários dele, sempre contundente, sempre assim, impositivo naquilo que ele pensava. Era uma pessoa legal. Fora do microfone, aquele aspecto daquela imposição, daquela contundência, mudava, porque era uma pessoa muito tranquila, muito gostosa de conversar. A gente se encontrava sempre na cozinha, tomando um cafezinho, batendo papo, e era bom. Encontrava nos corredores daqui. O contato da gente era de muitos anos. Tinha terminado de almoçar, estava tomando um café. Alguém me ligou, atiraram o Valério. Foi um choque, porque atiraram. Pensei que fosse alguma coisa assim, tivesse sido um atentado só para assustar. Quando eu cheguei, encontrei aquela situação já, com o Valério caído dentro do carro, alvejado com 5, 6 tiros. Aquilo foi um negócio do impacto monstruoso, né? E a dor do Mané, a dor de todos nós, colegas e amigos dele de tanto tempo. Um amigo morrer porque trabalhava, porque tinha opiniões diferentes da opinião das pessoas. Quem tinha opinião diferente poderia muito bem vir à rádio e contestar essas opiniões. O microfone sempre esteve aberto. Mas matar alguém daquela forma brutal, planejada. 5 de julho de 2012. Era uma quinta-feira, aproximadamente 14 horas, e o cronista esportivo Valério Luiz saía daqui, da Rádio Jornal AM. Ele chegou a percorrer este caminho, atravessou a rua, seu veículo estava estacionado uma rua abaixo, embaixo de uma árvore. Valério andou até o seu veículo, que estava aqui. Ele entrou em seu carro e foi abordado por um motoqueiro. Valério levou alguns tiros e morreu mais ou menos aqui. Do estúdio onde Valério trabalhou ao lado de seu pai, que Mané comentou a relação entre pai e filho, colegas de profissão. Eu levava ele para o estádio, eu estava na difusora, tinha a equipe do Mané na difusora, e lá ele começou, ele e o irmão dele, o Marcelo, a puxar fio, trabalhar na área técnica. Aí, de repente, ele passou a ser repórter. De repórter, ele saiu de mim, foi trabalhar na TV Anguera, depois na Serra Dourada, e depois nós viemos para cá em 98 para a TV Brasil Central. E ele, Valério, tinha uma experiência muito grande já de televisão, eu não tinha, tinha mais de rádio. E acabou que ele montou toda a nossa estrutura de esporte que nós temos hoje, uma estrutura tão bem feita, que tem 14 anos que funcionando no mesmo molde, porque time que está ganhando não mexe. E com essa estrutura que ele montou, que o Valério montou, a gente conseguiu alcançar um objetivo bom, que é de todos nós da comunicação, que é um índice bom de audiência. Nos últimos 3 anos, ele achou por bem sair e ir para uma outra emissora, porque aqui, por ser uma emissora do governo, nem sempre podia falar aquilo que pensava, né? Aí ele falou, não, para mim não falar o que penso, o que eu quero falar, eu prefiro não trabalhar mais com o senhor, eu estou saindo. Porque enquanto ele era repórter, era âncora, era mais fácil, mas como comentarista, acabou saindo, indo para a PUC e culminou, infelizmente, através dos seus comentários, principalmente, a sua execução. Eu tenho certeza de que o Valério morreu porque não tinha medo de dizer o nome e os erros das pessoas do futebol. Por vezes o senhor afirmou saber quem foi o mandante, quem matou o Valério. O senhor pode nos dizer quem é ou o senhor prefere guardar isso? Eu, você, sua televisão, a imprensa de todo o estado de Goiás e até do Brasil,
O povo de Goiás, principalmente ligado ao futebol, sabe que os suspeitos são os mesmos. O sentimento, para quem perde um filho, para um pai que enterra, que sepulta um filho, ele é muito dolorido. Só quem passa sabe. Quem não passa não sabe qual é a dor. E uma pessoa que teve uma convivência comigo, não só como filho, desde o dia que nasceu e profissionalmente, como foi o caso do Valério, quantas vezes nós trabalhamos juntos nesse estúdio, não tem como você esquecer, está sempre lembrando. E quando você sai na rua, hoje é uma comoção estadual, as pessoas te abraçam, falam sobre o Valério, então você não tem como esquecer. Aí eu disse isso nesses 6 meses, da dor e do sentimento, de dia 31 de julho, no meu aniversário, ele não estava na mesa. No dia 13 de dezembro, no aniversário dele, ele não estava na mesa. No dia 24 de dezembro, no Natal, ele não estava na mesa. No dia 31, ou seja, na passagem de ano, ele não estava na mesa. Então, o Valério, no ano de 2012, depois dessa tragédia, ficou faltando na nossa mesa. Isso dói, isso machuca. Daqui até chegar na Rádio Jornal, dá uns 20 minutos mais ou menos. Você vai naquela expectativa, olha, tomou um tiro, a expectativa é de que está lá, é só socorrer, levar para o hospital, coisa e tal. E eu ainda perguntei, João, você já providenciou a ambulância, levar para o hospital? Já, senhor. Aí quando eu chego lá, aquela multidão enorme, eu disse, João, cadê o Valério, João? Você já levou ele para o hospital, João? Aí o João falou assim, ó, senhor Manel, o Valério foi a óbito. Esse foi a pior notícia que você possa imaginar. Aí eu olhei assim, quando eu olhei no carro dele, ele estava com os pés para fora, já morto, né, com os pés para fora. Foi a hora que eu gritei, eu sei qual foi esse desgraçado que mandou matar meu filho. Não pode ser verdade isso! Eu não mereço isso! Pelo amor de Deus, desculpa quem foi esse que mandou matar meu filho! Que mandou matar meu filho! É difícil, você não tem nem condições de dizer, o que você sentiu? Você sente a maior dor do mundo, você sente a maior revolta do mundo, você não acredita que aquilo está acontecendo, você não acredita, não tem? Você pensa, isso aqui é um sonho, eu estou dormindo, vou acordar daqui a pouco, e nada disso está acontecendo. Não é só na hora que você está sepultando, não. No caso do Valério, por exemplo, você não imagina você chegar, eu estava aqui na televisão, fui lá para a rádio onde eu trabalhava, você chegar a ver seu filho assassinado, executado, covardemente, sem nenhum direito de defesa. Quer dizer, uma cena que você não dá conta de imaginar o que é isso. Isso não sai da sua cabeça nunca. É pro resto da sua vida. Um jovem de 49 anos, profissional, jornalista, cronista esportivo, como eu sepultei o meu, eu não desejo nem, é verdade, de coração, que nem o maior bandido do mundo, na minha opinião, que é o mandante do crime, que é o verdadeiro bandido, ele sabe quem eu estou falando, você, bandido, sabe quem eu estou falando, nem para o filho dele eu desejo isso, porque por mais bandido que ele seja, o filho dele não merece ter o pai que tem. Durante a madrugada, que levaram geladeira, cadeira, esse trem do clube, pegaram segurança e teve um assalto à mão armada com 6 bandidos de pistola, no final de domingo, após fechar o clube, 8h30 da noite, na minha casa, eu tenho uma casa no clube, onde eles renderam também o segurança, renderam 3 funcionários, a minha gerente, eu e a minha mulher. Nós ficamos 1 hora na mira do revólver, das pistolas desses bandidos. Depois, nós tivemos um atentado, que foram 4 bandidos, sei lá. Um ficou na moto, vigiando as motos, e 3 desceram e atiraram 5 ou 6 vezes na porta do clube. O delegado Wellington Carvalho, da Delegacia de Homicídios, comenta como está a investigação para a conclusão do inquérito. As investigações estão bastante adiantadas, nós já temos muitos elementos em relação a quem teria sido o executor do crime, só que as investigações ainda tendem a demorar um pouco mais, porque nós queremos fazer a devida apuração dos fatos,
queremos chegar não apenas no executor, mas também no mandante e eventuais intermediários do crime. Como disse Mané de Oliveira, as pessoas apoiam, se sensibilizam e esperam que o crime seja solucionado. A morte do cronista Valério Luiz ficou marcada e não só a família dele, como também toda a sociedade espera por justiça. A dor fica, né? Não tira essas imagens, porque são imagens que chocam, tocam. Agora, eu sempre faço um questionamento aqui e eu não obtenho resposta. Nós não temos coragem de discutir no Brasil a questão da pena de morte. Porque os defensores dos direitos humanos, os defensores da vida, os defensores de não sei o quê, eles dizem que se um dia nós formos discutir isso, e se for implementado, implantado, se o Brasil passar a aplicar a pena de morte, inocentes vão morrer. O Valério era o quê, seu Mauro? Qual o crime que ele cometeu? Então, a pena de morte no Brasil, ela existe, só que ela está na mão dos bandidos. Então, os bandidos julgam, condenam, executam e não são presos. Ficam soltos, trepudiando, ameaçando, como o Mané de Oliveira relatou ali, que além da dor da perda do filho, ele ainda sofre ameaças, possivelmente desses criminosos que querem calá-lo. E para outras pessoas também chegam ameaças para que esqueçam o assunto. A quem interessa isso? Nós temos uma polícia competente. Por que essa polícia até hoje não deu uma resposta? Casos muito mais difíceis de serem solucionados, a polícia, ela achou. Agora, se nós não tivermos uma resposta rápida, vai virar rotina, porque daqui a pouco cai no esquecimento. Ontem, essa semana, publicou-se que no ano de 2012, 600 pessoas foram assassinadas, morreram. Aí vira estatística, né? Tanto mais do que do ano passado, menos que o ano passado, não são vidas. E o depoimento de um pai emocionado, igual o do Mané de Oliveira, é a mesma coisa. Agora eu fico pensando nesse bandido, nesse crápula que executou o Valério. Eu não sei se ele tem filho, mas eu fico pensando, primeiro que eu acho que Deus não podia permitir que um cara desse vivesse, né? Ter filho, então, eu acho que seria um crime. Agora, imagina um cara desse se ele perde um filho. Será que ele não pensou, antes de executar o Valério, ele não pensou que ele também tem um filho, ou poderia ter um filho, e se isso poderia acontecer com ele? Não. De forma fria, né? Porque a banalização da vida no Brasil... Estou aqui, João? Estou aqui. Para de chorar, João. A banalização da vida no Brasil virou algo assim que é a mesma coisa que se mata uma barata, uma formiga, matam-se pessoas, e a capacidade da polícia de investigar, apesar de ser uma polícia extremamente competente, mas é limitado, porque o governo não investe. E esse assassinato do Valério, todo mundo sabe que envolve gente importante. E aí, quando envolve gente importante, quando envolve pessoas que têm um poder aquisitivo maior, aí o crime fica mais difícil de ser solucionado. Porque existem meios de você tentar, né, criar meios para driblar a polícia. Agora fica a dor no coração do pai e, para quem trabalha na imprensa, fica o aguardo de uma resposta. Porém, eu acho que nesse processo, o que executou o crime, ele merece uma pena. Agora, quem encomendou o crime, esse aí tem que ser fuzilado. Todos, né? Colocaria todos ali na Praça Cívica, pelotão de fuzilamento, porque a pena de morte no Brasil está na mão dos bandidos. Agora, um policial atira no bandido, né, como aconteceu agora, que uma nova lei que foi promulgada ontem e tal, que a polícia, ela atira no bandido, ela ainda tinha aquela coisa de dar assistência, socorrer o bandido, agora não pode mais. Então, melhor, boa. Eu queria trabalhar no SAMU ou na ambulância,
A hora que chamada, tal, o que aconteceu? Não, um bandido foi baleado aqui. Ah, tá, espera aí só um pouquinho, eu vou tirar férias e volto daqui 30 dias. Aí eu vou ir atender a ocorrência. Porque esses caras matam de forma tão fria,